estamos aqui com Alexandre Mapurunga. Prazer, Alexandre, estar aqui com você. Você pode se apresentar para a gente? Meu nome é Alexandre Mapurunga, eu sou diretor de políticas de educação especial na perspectiva inclusiva do Ministério da Educação. Muito bom, um cargo importante, né? É. Você já conhece, convive com pessoas autistas? Eu sou uma pessoa autista. Você já tem um diagnóstico há muitos anos? Ou Sim. foi mais recente? Minha família tem pessoas autistas, tenho 2 irmãos autistas, tenho um neto autista, minha família tem muitas pessoas autistas, eu já sei do meu diagnóstico desde os meus 28 anos, que faz basicamente 20 anos, mas eu fui formalizar assim, o meu diagnóstico já há uns 10 anos atrás, mais ou menos, quando eu tive uma crise maior e eu precisei assim, de procurar publicizar e procurar por acessibilidade do meio, né? Então faz assim uns 8 anos, na verdade, que eu fui formalizar o meu diagnóstico. E qual foi o impacto assim, do diagnóstico na sua vida, no seu dia a dia, e a forma que você lida também com as situações e tudo? Não, isso para mim foi importante porque, na verdade, eu tinha que lidar com as questões eu mesmo, né? Na verdade, eu cobrava de mim, eu tinha que superar as barreiras que a sociedade me impunha, e a partir que eu saí do armário, que eu divulguei para a sociedade que eu era uma pessoa autista, eu pude pedir adaptações. Por exemplo, estou sobrecarregado, né? Então eu posso pedir, olha, estou em uma situação de sobrecarga, eu preciso de adaptação, preciso de apoio. Eu pude compartilhar essas situações com a sociedade e pedir apoio. Então é muito um movimento de dizer para a sociedade: eu não dou conta dessas situações sozinho, eu preciso de apoio, né? É isso, né? Você teve alguma resistência em aceitar o diagnóstico ou já foi algo natural para você? Não, porque foi mais eu já tinha sido presidente da Abraça, eu já vivia, a minha família já tinha pessoas autistas, então foi mais um movimento de saber que eu era, e foi um movimento de sair do armário, né? Um movimento eu já era parte da comunidade autista, foi um movimento de publicar ou de assumir publicamente que eu era autista, foi mais isso. Isso já foi há uns 8 anos, mais ou menos. Então você teve mais os benefícios, né? De aprender eu digo do diagnóstico, assim, de aprender a lidar, de aprender a lidar não, acho que você já tinha uma perspectiva, assim, sobre o autismo antes. Tinha, mas assim, não é... agora a gente está ampliando o processo de aceitação, né, desse processo, mas é uma luta para aumentar a aceitação. Ainda existe preconceito, mas eu me lembro muito de que eu já era uma liderança no movimento do autismo, e quando, né, eu passei a divulgar, não, eu sou uma pessoa autista. Eu me lembro muito que eu passei por um processo de sobrecarga muito grande, eu tive, vamos dizer assim, blackouts em aeroporto. Então, por exemplo, eu não podia viajar, eu precisava de um acompanhante. Então, olha, não consigo viajar, eu passei por risco viajando só, então preciso, né? E aí eu digo, não, então para conseguir continuar me movimentando, me trabalhando, eu preciso assumir essa situação, ou então eu não vou, simplesmente não vou. Isso aconteceu, inclusive, num momento de 2 de abril, né? Que é aquele momento que, para quem é autista e militante, durante muito tempo virou um momento estressante, porque era um momento em que passavam muitas leis e legislações capacitistas. Então, em vez da gente celebrar, a gente tinha que estar atento ao Congresso, que passavam leis que retiravam direitos,
né? Ou leis capacitistas nesse sentido. E aí foi bem num momento como esse que estavam me chamando para um evento em que eu ia palestrar e eu simplesmente não consegui, tive uma sobrecarga e eu fiquei. E um tempo depois eu tive que fazer uma viagem e eu fiz uma viagem, eu cheguei no aeroporto sozinho e eu não consegui mais. Fiquei também, tive essa sobrecarga no aeroporto, aí eu disse, não, tem que procurar formalizar o meu diagnóstico e lidar e comunicar à sociedade essa minha situação para eu poder ter as adaptações que eu preciso para transitar nela. Não posso mais eu, comigo mesmo, assumir esse risco sozinho, porque está ficando grande demais. E eu me lembro que a partir do momento que eu comuniquei isso para a sociedade, aí o tipo de diálogo passou a ser diferente, pelo menos naquela época. Enquanto eu era convidado, inclusive internacionalmente, para falar das políticas para as pessoas autistas, dos direitos humanos, começou o tipo de pergunta passou a ser outro, da curiosidade. Ah, você é autista? Como é que você trabalha? Como é que você namora? Como é que você tem família? Você entende que o tipo de pergunta passou a ser outro? Quer dizer, de curiosidade, de quase anedótica, como é que eu sou autista e como é que eu consigo. Então, isso para mim me incomodou durante muito tempo, né? Porque passou a ser enquanto antes eu era um especialista, eu passei a ser uma figura de superação. Você está entendendo? Que despertava curiosidade. Curiosidade. Né? Então, isso durante muito tempo eu digo assim, você quer saber como é que eu namoro? Eu até brincava, você quer saber como eu namoro? Gente, aí tem um termo que é até chamado pornô da inspiração. Gente, isso é literalmente o pornô da inspiração. Você quer saber como é que eu casei e tenho um filho, né? Quase literalmente você está com curiosidades sexuais, né? Então, é mais ou menos isso. Então, você passa, assim, por uma espécie de questionamento das suas capacidades para fazer as coisas, porque você começa a não performar mais ou demonstrar que não está mais performando capacidade, entendeu? E pedir e solicitar apoios e porque você não está mais performando, né? Ou por si só não tentando demonstrar mais aquela performance. Porque quando você está, não é que você não está escondendo, mas existe uma cobrança da sociedade de que a gente dê conta de tudo. Então, acredito que antes de você ter um diagnóstico e tudo, talvez seria um sinônimo de fraqueza, falar assim, eu não estou dando conta disso. E a partir do momento que você compreendeu que não é só uma questão de, não estou dando conta, existe algo muito maior por trás, você pode ter a tranquilidade, eu acho, assim, de falar que tá tudo bem aceitar ajuda, tudo bem assumir que eu preciso dessa ajuda nesse momento, tudo bem aceitar os direitos que eu tenho, né? Eu ia te fazer uma pergunta que ao longo desses 8 anos, né, que você teve o diagnóstico, você percebeu uma mudança, uma evolução em questão aos direitos do autista, em questão à forma que as pessoas lidam e aceitam? Não, para mim foi muito bom, porque, veja só, eu já era um militante, já sou há muito tempo, mas eu acho que o capacitismo ele acaba estando dentro de nós. Eu achava que ia ser um problema eu me assumir autista, mas isso... eu até olhava assim, eu olhava para um colega, veja, para os meus irmãos que tinham uma demanda maior de apoio do que a minha, ou para colegas meus que tinham uma demanda maior de apoio do que eu, e eu achava que se eu não tivesse, que eles demandavam estratégia, então era mais direito deles, era como se fosse mais justo para se sentir merecedor daquela alcunha ou daquele. E aí, veja só, quando eu
me reconheci também dessa forma, eu acabei que acabei desenvolvendo estratégias que, veja, para mim, que estavam travadas. Por exemplo, acabei que entrar numa terapia, para mim, mais consistente, de longo prazo, foi importante. Voltar aos estudos de uma maneira consistente, que tudo isso, para mim, era como se fosse só problemas que davam na minha vida. Estratégias para lidar com as pessoas. Então, hoje até parece que assim, como você estabelece estratégias para se relacionar, estratégias para fazer. Então, tudo isso, por quê? Porque eu entendo meu jeito de funcionar. Você olha para o passado e via crises que você tinha, que eu pensava que eram outras coisas, e por que eu falhei naquele processo, naquela situação. Então, tudo isso deu uma lógica, deu um sentido ao meu jeito de ser e de estar no mundo, que me apoiou bastante, né? E me apoiou, né? Faculdade que eu entrei, saí por conta de apoios que eu não tive, e eu achava que era uma mera falência e incompetência pessoal minha, e isso eu pude rever tudo isso, né? E hoje não, hoje eu consigo solicitar esses apoios e poder caminhar, né? E fazer as coisas com a competência que eu tenho mesmo, né? Sim. E eu pergunto até no sentido da sociedade em si, não somente de uma maneira pessoal, sabe? Assim, você enxerga uma evolução da sociedade em questão das leis, dos benefícios, da aceitação das pessoas e do lugar do autista na sociedade hoje? Ou você acha que não mudou tanto assim nesse tempo? Não, eu acho que mudou. Eu acho que a sociedade ela tem uma dinâmica, e ela tem uma dinâmica, né? Assim, eu acho que a nossa luta pelo reconhecimento da pessoa autista e dos direitos humanos das pessoas autistas. Eu acho que se a gente eu acho que a gente avança nesse reconhecimento, mas a gente tem também forças conservadoras que se organizam para tentar fazer outra coisa, né? Para diminuir e dizer que o autismo é um transtorno, é uma doença, é uma anormalidade. A gente tem esses dois movimentos que se organizam, e a gente não pode dar um lado por garantido, né? Então, eu acho que avançou muito. A gente tem um movimento organizado, a gente está fazendo um evento como esse daqui, a gente mostra que tem uma consolidação do pensamento, mas se a gente baixa a cabeça, a gente do outro lado tem as comunidades terapêuticas, a gente tem pensamentos que querem controlar o corpo e a mente da pessoa autista. A gente tem outros movimentos também que se fortalecem e se organizam contrariamente. Então, a gente tem que pensar a partir de uma lógica de direitos humanos, a partir de uma lógica emancipatória, a partir que são sujeitos de direitos, a partir do modelo social da deficiência. A gente tem que organizar a nossa força assim, pensar que ser autista não é uma coisa só, assim, não define o destino, não define personalidade, não é uma coisa essencialista, entendeu? Então, como a gente viu aqui, a gente está vendo gente preta, gente indígena, gente de com todo o jeito, gente que veio do Rio Grande do Sul, gente que veio do Amapá, gente de todo o canto do mundo que são absolutamente uma pessoa diferente da outra, que se comunica de diferentes formas, com diferentes potências, né? E isso é incrível, né? Então, assim, a gente prescrever que ser autista é uma coisa absoluta, isso vai falhar, né? Então, não é uma espécie, né? Não é uma espécie aqui, igual só se for a humana, né? Exatamente, mas não é igual se você fala assim, olha, tem um shih tzu.
O Shih Tzu, ele tem tal comportamento, ele é assim, 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 não é assim que não é funciona. assim que São funciona. pessoas e cada um com sua individualidade. E com sua riqueza, né? Sua riqueza, seus desafios, e seus talentos, seus interesses, isso de uma forma muito pessoal. Isso. Eu, dentro da minha família, eu tenho 3 autistas, que é minha mãe, meu padrasto e meu irmão. Que a gente sabe, né? O meu irmão, ele tem 10 anos, e assim, a minha mãe e meu padrasto, eles são adultos, são nível 1 de suporte, mas eles são completamente diferentes um do outro, completamente. Os desafios que a minha mãe tem, as qualidades, as habilidades, tudo dela é completamente diferente. E você é autista também? Não que eu saiba. Até agora não. Eu desconfio que eu posso ter, mas eu tenho TDAH, tenho algumas coisinhas assim já diagnosticadas. Escapou com mãe? Porque você não é filha. Porque você não é filha dele. Mas assim, eu tenho. Eu cresci fazendo coisas que eu via na minha família assim. A Luciana é doida. Não, mas ela é igual a mãe dela. Não é doida não. Não é doida não. Ela é igual a Mariana. Puxou a mãe. Não é doida não, puxou a mãe. Não, a Mariana era desse jeito também. Então, muitas coisas assim. Mas assim, até o momento eu nunca fui atrás assim de investigar mais a fundo. Mas é algo que está na minha lista de coisas que eu pretendo, assim, sabe? Pelo menos para tirar assim, em xeque, assim. Será que é? Será que não? Se for também, não sei, né? Mas o meu irmão, ele é nível 2 de suporte e ele tem seletividade alimentar altíssima, só toma mamadeira e uma sopinha batida. Ele tem quantos anos? Vou fazer 10. 10 anos, né? E a sopinha que ele toma é igual, com os mesmos ingredientes, na mesma cor, na mesma textura. Aí ele chama cremosa. Olha a cremosa. Quero uma cremosa. Olha a cremosa. E assim, isso é uma conquista muito grande, porque até 2 anos atrás ele não comia nem a sopinha. Era só o shake com suplemento, né? Que era Pediasur, e banana e água. E ele não aceitava outra coisa. E ele tem essa seletividade alimentar muito, muito grande. E a gente não... E desde bebê, assim, 6 meses, quando começou a alimentar, a primeira vez que ele comeu banana, ele vomitou. Então você vê que não é uma coisa assim, igual muitas vezes as pessoas falam assim, é frescura. E essa questão, assim, de conscientização das pessoas que não são autistas, sabe? Nem são e nem tem ninguém na família. O que você acha que seria importante de ser feito, assim? Ou não... Não, eu acho que um dos trabalhos é esse que a gente está fazendo aqui no MEC, né? Tem um trabalho de luta contra o capacitismo, a gente faz formação de professores, né? No tempo que eu fui da Abraça, a gente fazia campanhas, todo ano tinha uma campanha, né? Uma das primeiras campanhas que a gente fez foi Sou Autista, Tenho Direitos, né? Lá na Abraça. E Sou Autista, Tenho Direito à Educação Inclusiva foi uma das primeiras campanhas que a gente fez. Agora eu estou no MEC, a gente faz campanhas institucionais, a gente está com o fortalecimento e afirmação da PNPEI, que é a nossa política de educação especial, na perspectiva inclusiva, e dentro desses eixos a gente tem campanhas contra o capacitismo no contexto escolar, né? Porque o capacitismo, ele distorce a percepção, inclusive, do que é inclusão. Então, tem muita gente hoje que fala em inclusão, mas ela quer inclusão de uma maneira distorcida. Quer dizer, por exemplo, eu quero inclusão para o meu filho na escola, tem que ter um atendente terapêutico, por exemplo, né? Tem que ter uma equipe multidisciplinar. Meu filho merece inclusão, olha aqui o laudo dele, a gente precisa... Você está entendendo? Quer transformar a escola numa coisa que ela não é. Então a gente precisa conscientizar as famílias, os professores, a comunidade escolar, toda a sociedade de que antes da pessoa ter um diagnóstico, ela é um ser humano. E o ser humano ela não aprende a partir de um laudo médico. Não é um laudo médico que vai dizer como ela vai aprender. Né? Quem vai dizer é a relação que ela estabelece com significados, com as coisas, e essa relação é mediada pelo professor. Então é ela, o professor,
com as matérias que ela vai aprender, que vai determinar o desenvolvimento dela lá. Então, a gente que é gestor, da educação, a gente tem que garantir os melhores meios para isso, os melhores equipamentos, acessibilidade para aquele currículo que está lá, né, que é a base comum, né, curricular, nacional. A gente tem que garantir que as pessoas autistas e com outras deficiências tenham também acesso, né? E aí com as adaptações possíveis para que elas tenham acesso a esse mesmo currículo. E qual lugar onde isso vai acontecer? É a escola comum. Precisa de um profissional de apoio, porque a pessoa tem dificuldade de se comunicar, ou de ir ao banheiro sozinho, ou de se alimentar sozinho, ou de fazer sua higiene pessoal. Então a gente garante esse profissional de apoio. Precisa de um aparelho de comunicação facilitada, como estava ali sendo apresentado, a gente consegue isso daí, consegue as adaptações. Precisa de mais tempo para a prova, Então a gente faz a adaptação para que isso aconteça. Agora, precisa de uma equipe multiprofissional, isso aí já é saúde que vai fazer. Precisa de BPC ou de alguma acomodação porque a casa está muito em situação precária, ou sofre violência em casa, isso aí é assistência social. Você entende? Tem políticas que resolvem coisas diferentes. Cada área, né? Porque senão a gente for colocar tudo para a escola deixa de ser escola e vai fazer outra coisa que é de responsabilidade da... Então a gente tem que cuidar disso, entendeu? Qual seria, assim, um dos maiores desafios que está sendo enfrentado hoje nessa questão da educação inclusiva? Não, assim, desafios a gente... Há vários, né? Assim, a gente tem 5.570 municípios, né? Então, são 5.570 redes, mais 27 estados, 26 estados e o Distrito Federal. Então, esse é o número de redes de ensino que a gente tem. Sim. E cada um tem seus próprios desafios, porque cada um tem sua autonomia, cada um faz... Só para você ter uma ideia, a gente tem 138 mil escolas com alunos público-alvo da educação especial. Então você imagina que tem redes que têm mais dinheiro, tem redes que estão mais pobres, tem redes... Tem todo tipo. Então tem umas que vão ter mais problemas, tem outras que vão ter menos problemas. O grande lance que em termos de acesso, a gente conseguiu desde 2008 ou desde 2003, que é quando começou o avanço, a gente conseguiu avançar muito. Hoje, 91%, se a gente contar só as escolas públicas, 98% das escolas públicas, a gente tem o índice de inclusão em classes e escolas comuns. 98%, apenas menos de 2% que estão em escola e classes e escolas especiais. É menos de 2%. Se for escolas e classes privadas, 92%, porque aí tem as APAES, entre as APAES. Sim. Aí tem estados que são mais difíceis, Paraná, Minas Gerais, que favorecem muito, São Paulo ainda. Tem alguns estados que têm as APAES, Pestalozzi, que são associações comunitárias, na verdade não são só essas, são associações comunitárias que fazem a educação substitutiva, né? Então, ainda existem isso em alguns estados de resistência, né? Sim. Mas a gente avançou, antes era 40%, quase 50% em escolas substitutivas, e hoje é menos de 8%, aliás, 8% só em escolas substitutivas, contando públicas e privadas. Se contar só as escolas públicas, a gente vai para 98%. Veja, avançamos muito em termos de acesso, em termos de
temos que avançar em qualidade, permanência, aprendizagem e participação. Condições para que isso aconteça. A gente ainda tem alguns gargalos, ainda tem um gargalo do ensino médio. Quando chega no ensino médio, há um processo de evasão. Para todas as crianças ainda tem processo de evasão, tanto que a gente teve o programa Pé de Meia, né, que é para garantir, mas essa evasão também é proeminente para as pessoas com deficiência, então a gente tem que garantir que as pessoas continuem na educação básica, através de toda a educação básica e no ensino médio, né, continuando no ensino médio, e que também aumente o acesso no ensino superior. Né? A gente tem aumentado significativamente o acesso no ensino superior, mas ainda é uma parcela pequena que consegue chegar lá. Política de cotas tem feito aumentar. Então é isso, a gente tem desafios que a gente está ansioso disso, né? Por exemplo, um desafio que a gente tem dado conta é do profissional de apoio escolar. Né? A gente tinha na nossa legislação apenas dizendo que o profissional de apoio escolar era um direito para as pessoas que delas precisam, né? Para as pessoas com deficiência que delas precisam. E aí a comprovação não era clara. Então, quando a pessoa dava um laudo médico, era como se ficasse dito que estava claro que ela precisava, né? Sim. Só com laudo. Então, uma pessoa era autista. Tá. Aí a gente está fazendo orientações e diretrizes para dizer, não, quem comprova que a pessoa precisa é o professor do atendimento educacional especializado quando ele elabora o plano do AEE. Então, ele vai dizer que aquela criança precisa desse suporte, né? E aí ele vai ter. Então, o laudo médico ele pode servir de apoio para a elaboração desse parecer, mas quem vai dizer vai ser o professor do AEE. Então, isso é uma orientação que a gente está elaborando, a gente fez um grupo de trabalho que deu essas diretrizes, a gente tem dialogado com o Congresso Nacional, então tem uma série de ações nesse sentido para a gente atuar. São esses mais ou menos os desafios. São bastante desafios, na verdade, né? Uhum. Mas eu acho que vem evoluindo, igual você falou, que vem aumentado aos poucos o número de alunos que estão fazendo no nível superior. E aí isso, consequentemente, em breve também vai estar aumentando o número de autistas no mercado de trabalho e assim ocupando mais lugares dentro da sociedade, né? Eu acho que eu até conversei anteriormente que às vezes, se você não vê, não existe. E a gente precisa ver, a sociedade precisa ver que os autistas, eles estão aqui e que eles estão ocupando seu lugar dentro da sociedade, que eles não são um grupo limitado, né? Que pode construir uma vida igual você até comentou que quando você falou do seu diagnóstico, as pessoas mudaram o foco do seu trabalho para como você conseguia fazer. Uhum. Como você faz isso? Como você faz aquilo? Uhum. Né? Então, ainda existe uma desinformação muito grande, porque a gente, eu falo a gente, incluindo assim, a sociedade, as pessoas no geral, ainda tem uma visão muito limitada do que é o autismo. Uhum. E do que é possível fazer sendo autista. Uhum. Né? Então, você vê, por exemplo, palestras que estão sendo ministradas por um autista, isso é muito bom, uhum. Né? Tá num cargo de relevância, e formar as pessoas para que... Porque eu vejo que muita gente realmente não sabe que é possível. E não só para as pessoas no geral, até para outros autistas. Porque às vezes a pessoa está ali numa cidade pequena, você está precisando ir finalizando? Uhum. Vamos. Então, mas só concluir aqui, as pessoas às vezes estão ali numa cidade pequena, de uma realidade financeira baixa, e não tem, às vezes, perspectiva, né, de que pode conquistar, de que pode fazer. E o laudo, o diagnóstico vem como mais alguma coisa que vai limitar, né, do que como algo que pode só te direcionar ali para você saber lidar melhor com as questões que você tem e não te
proibir de viver o que você quer viver, né? Só pra gente finalizar, fala pra gente assim, diversidade pra você A diversidade vamos dizer assim, vamos dizer, é o encontro dos iguais na diferença. Então vamos supor, a diversidade é o conjunto, são as igualdades nas diferenças. Então, por exemplo, se tem um conjunto das pessoas autistas, o conjunto das pessoas os autistas, tem as pessoas surdas, as pessoas cegas, então que são a diversidade das pessoas com deficiência, são as categorias, né, de pessoas com deficiência, por exemplo, os autistas, né? Então são os iguais, né, os iguais autistas, os iguais que se identificam, né, os que se identificam como autistas, aí o identificar é igual, né, vem de idêntico, vem de igual. Então, se identificam como iguais, formam uma categoria que são os autistas. O que se identificam como iguais, formam uma categoria que são os cegos. O que se identificam como são os iguais nas diferenças aí, nas várias diferenças, né? Então é isso, né? Então a gente tem a categoria das pessoas com deficiência e tem uma diversidade de pessoas com deficiência, categoria das pessoas LGBT, tem várias diversidades aqui, então é isso, né? A diversidade é isso. Aí você tem até gente que fala que você tem a diferença quando você não coloca as pessoas em categoria, né? Eu sou diferente de você, que é diferente, todo mundo é diferente. E quando você fala em diversidade, você categoriza a partir dessas caixinhas, vamos dizer assim. Aí tem gente que critica, dizendo que é identitarismo, né? Mas eu acho que é importante, bem importante, a luta da diversidade ela é importante porque, primeiro eu me identifico com o seu discurso, me causa identificação, a gente vai, por exemplo, lutar junto a partir, por exemplo, tua história de vida me causa identificação e nós vamos lutar juntos. E a gente segue junto esse caminho. E aí a gente junto está numa causa, né? Obviamente, a nossa causa de pessoas autistas ou de pessoas com deficiência tem que estar junto com uma causa maior, que é a causa da luta contra as opressões, que é a causa de um sistema que faz todo mundo ficar um contra os outros. Então, é isso, a gente não pode perder um foco contra uma luta maior, que é uma luta que é a luta que faz o capital valer mais do que as vidas humanas. Eu acho que isso que dá sentido à vida mesmo, entendeu? Não sei se eu respondi. Sim, com certeza. E tá coberto de razão, digamos assim.